e aí a gente entra no próximo slide, né? Que eu acho que vai ser muito legal também deixar o Alberto contar um pouco mais, porque assim, eu nunca vivi nenhuma outra moeda. Agora o Alberto ele já passou por algumas. Eu acho que o Matheus está querendo dizer aí que eu venho desde a época do Império, né? Real Império, 1863, imagina isso. Mas, gente, eu peguei praticamente a metade dessas moedas aí que antecederam ao Plano Real, certo? Eu peguei o Cruzeiro Novo, depois veio Cruzeiro de novo. Então, vocês veem que antes do Plano Real, que foi o plano que trouxe estabilidade para a nossa economia, né, a gente teve 9 moedas. Decorrente de quê? Decorrente de ajuste inflacionário mesmo, do próprio avanço mesmo, né? O país vai crescendo, vai modernizando, e daqui a pouco a gente vai ver uma história da origem da inflação também, né? Mas da necessidade de criar novas moedas, haja vista a desvalorização que vinha ocorrendo, né, com o passar dos tempos, de forma que desde o Império até chegar em 1994, praticamente, vamos dizer, em 1863, 120 ou 130 anos depois, a gente teve 9 moedas, né, que foram referência, foram unidades de valores, né, que foram utilizadas para girar a economia brasileira, para girar o poder de compra das pessoas. Isso tudo provocado pela inflação, né, Matheus? Que a gente vai falar um pouco adiante aí. E viver esse tempo, né, foi uma coisa muito peculiar, uma coisa muito particular, que eu vou poder demonstrar melhor, né, no slide próximo aí. Né? Esse aqui, né? Isso. Bom, olha só, pessoal. Viver aí a década de 80 até 1994 foi passar por um descontrole descomunal, né? Um descontrole descomunal. A gente teve a inflação crescente, até que aqui nesse gráfico, né, no ano de 1993, a gente chegou a praticamente 2.500% de inflação. Vocês imaginem o que é isso, né? Hoje a gente tem uma inflação que está sendo tratada com rigor pelo Banco Central na casa de 8,03% ao ano, de acordo com o último IPCA fechado. Né? Naquela época, em um ano, a gente chegou a 2.500%, para ser exato, 2.477%. Isso aí, gente, era um descontrole, né? Uma ausência de planejamento, era um achatamento da renda, era um massacre às populações que já eram pobres e ficaram cada vez mais pobres. Né? E isso durou uma década, mais de uma década, até chegar em 1994, 1º de julho especificamente, foi o lançamento do Plano Real. O país, nesse período, passou por 5 planos econômicos, Real, Bresser, Funaro, Collor, né, tentando estabilizar a moeda, porque a inflação era descontrolada. A gente tinha um gatilho no salário que era o seguinte: toda vez que a inflação ultrapassava de 20%, mais ao final, o salário era reajustado. Mas, gente, a corrida inflacionária era tão grande que não dava tempo do salário recuperar o poder de compra. E o que a gente fazia? A gente acordava de manhã, nos primeiros dias do mês, quando recebia o salário, corria no supermercado. Eram filas enormes na primeira semana de cada mês, porque era o mês que as pessoas recebiam o salário, né, na virada do mês, corria ao supermercado, sabe para quê? Para estocar, né, alimentos e bens, né, e produtos nas suas casas. Outra corrida que acontecia era nos postos de gasolina. Para se ter uma ideia, as pessoas estocavam gasolina, não existia o álcool como existe hoje, era gasolina mesmo, né? Em barris em casa, aqueles que viajavam, a cada dia que passava, a gasolina ia subindo nos postos, né, de combustível e ficava mais cara. Né? Então, assim, você não tinha condição de planejamento. Né? Existia na época uma ferramenta chamada Overnight, que era uma ferramenta de aplicação financeira, que poucas pessoas tinham acesso a ela. Né? Poucas pessoas. Por quê? Porque era pouca gente bancarizada. Os bancos não tinham esse papel que hoje existe na economia. Né? Existia nos mercados também a figura do remarcador de preço, era um dos cargos, né, de maior relevância nos supermercados, porque eram várias pessoas que ficavam por conta de remarcar os preços de 2 a 3 vezes ao dia. Então, imagina só. E não dava nem tempo do cara tirar o preço e pôr outro, não, porque era tudo no papel. E tinha uma maquininha, você usava e colava por cima.
Então, você marcava de 2 a 3 vezes ao dia, remarcando o preço, atualizando o preço de acordo com aquela inflação. Então, o descontrole era, assim, terrível. As pessoas esperavam os bancos fecharem às 3, 4 horas, dependendo da localidade, para poder correr no mercado e dar cheque, pagando com cheque aquilo que comprava, que conseguia ter acesso naquele momento, porque o cheque só entrava no dia seguinte. E no dia seguinte, você, com aquele valor que você era representado pelos cheques, você não conseguia mais comprar a mesma coisa. E os supermercados aceitavam cheques. Então, gente, assim, a classe pobre foi ficando mais pobre, a classe média foi acabando, a concentração de renda foi terrível, né? Os bancos, de certa forma, conseguiram se manter, porque eles conseguiam girar acompanhando um pouco a inflação, eles tinham um mecanismo de sobrevivência, e era a única, né, as únicas empresas, né, que conseguiam mal e devagar ir acompanhando aquele movimento terrível e descontrolado que existia. Então, a gente viveu isso, e em 1º de julho de 1994 veio o Plano Real, que foi decorrência do aprendizado, né, dos 5 planos econômicos que tivemos e tudo, e esse plano trouxe efetivamente estabilidade para o país, né? Mas é muito importante que vocês entendam isso, e até mesmo para ter uma referência nesses 8% que eu acabei de citar, que são preocupantes, né, para fins econômicos, para fins macroeconômicos, para controle da meta de inflação que o Banco Central tem entre todas as atribuições que ele possui, né, de forma que compara isso, né, com aquele patamar de 2.500% que a gente teve em 1993, que foi o ápice aí da inflação, né? Então, isso aí é para vocês entenderem, e complementando essas explicações, acho que fica legal agora o Matheus contar um pouco para a gente, né, do conceito básico de inflação, né? O que acontece,